Há mais de um século, o Arquivo Histórico do Estado possui um rico acervo com milhões de documentos que registram a história de São Paulo e do Brasil. Entre eles estão preservados cadastros de imigrantes, que grande parte do acervo pode ser acessado pela internet. Um documento com quase a idade do Brasil. É o inventário de um sapateiro paulista de 1578. Fragmentos de folhas antigas com histórias riquíssimas. O país, catalogado nesses papéis, guarda capítulos nebulosos, como séculos de escravidão no Brasil colônia. O escravo, infelizmente, era contado como uma posse, né, uma propriedade, e daí você tem indexação dessas pessoas. Inclusive, uma parte da história da escravidão foi feita com esses documentos, porque a gente sabe os movimentos de população, a compra e venda dos escravos. Mas eles não tinham nome, por exemplo? Não tinham nome. É uma história pesada. Acontecia da mesma família ter escravos africanos e indígenas? Acontecia. Em São Paulo, no tempo colonial, você tinha eventualmente até mais indígenas na cidade, né, do que servindo, né, sim. presos, né, nessas condições infelizes, do que propriamente escravos negros. O Arquivo Histórico de São Paulo abriga a primeira Constituição do Estado pós-República de 1891, lei por lei, escritas à mão, com capricho na caneta tinteiro. E eis que nos deparamos com o La Plata Maru, o nome de um dos navios japoneses que chegaram ao Porto de Santos em 1927 com imigrantes asiáticos. Tem ainda a leva de italianos e outras nacionalidades. Todos eram fichados. Esse daqui é um livro de registro na hospedaria de imigrantes. A hospedaria existiu desde 1880 e os imigrantes faziam triagem, né, e eventualmente passavam alguns dias na hospedaria antes de ir para o local onde ele tinha... Para as fazendas. Exatamente, para as fazendas. Todos eram italianos dessa página e tinham agricultores e alfaiates, né? E daí o destino é Pirassununga, Descalvado, Ribeirão Preto. Também há milhares de informações da ditadura. Qualquer cidadão, opositor ou não ao regime, podia ser vasculhado pelo setor de inteligência do extinto DEOPS, como o cantor Chico Buarque, preso pelos militares. Atividades dele, né? Se ele deu um show, se ele participou de um protesto, e daí normalmente essa informação era anexada a uma pasta que é um dossiê. O escritor Monteiro Lobato também foi preso várias vezes. Já a modernista Tarsila do Amaral sofreu perseguição por ser taxada de comunista. Muitos desses documentos vão se desgastando ao longo do tempo. É aí que entra em ação a equipe do Núcleo de Conservação. O pessoal recupera, por exemplo, documentos como esse daqui, sobre circulação de mercadorias e que está contaminado por fungos. O processo químico inativa o fungo, não recupera palavras perdidas, mas melhora a fibra do papel. No caso, um lá dos idos de 1850. Outra etapa é a digitalização. Relíquias são escaneadas e folhas do século XVII são microfilmadas para só então serem eternizadas no acervo. O arquivo ele guarda muita coisa que tem a ver com direitos sociais. Ele guarda os documentos de polícia, ele guarda os documentos de censo, ele guarda os documentos de imigração, ele guarda os documentos de maternidades, guarda os documentos de hospícios. E daí as pessoas que estiveram nesses lugares ou que têm parentes que estiveram nesses lugares, eles conseguem se conectar com essas histórias e eventualmente reclamar os seus direitos. E daí esse é um princípio da democracia. O contrário disso é a eliminação. Quer dizer, você perder os documentos quer dizer que qualquer coisa pode acontecer e que ninguém vai assumir responsabilidade por isso. Sim. Esse que é o problema. Outras informações podem ser obtidas no site do Arquivo Público do Estado de São Paulo.